E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena, de 1988. Este é o terceiro filme da franquia, com um pouco mais de tempo de duração, 1 hora e 14 minutos. O vilão deste filme é Abel, o deus do sol, filho de Zeus, irmão de Atena. Um ponto positivo nesse filme são as lutas. Aqui, os vilões são mais fortes e poderosos, o que torna as lutas muito mais dinâmicas e deixa o quesito ação muito mais interessante. Bem, sem mais delongas, vamos conferir o vídeo logo após a intro do canal. O filme começa com Atena sozinha numa espécie de bosque, quando subitamente aparece Abel e se apresenta como o Deus Sol, filho de Zeus, irmão de Atena. Ao ouvir isso, Atena se curva diante dele em reverência, como sinal de profundo respeito. Na sequência, vemos Atena e Abel caminhando sobre águas claras, simbolizando a pureza e a inocência dos deuses. Nos 5 picos antigos, o mestre ancião, um tanto surpreso e preocupado, percebe a presença de Abel e exclama: "Finalmente o Abel voltou." Entende-se que o mestre estava ciente da existência de Abel, de sua vinda e seus motivos. Na cena seguinte, vemos Atena servindo chá a seu irmão. Ela pergunta por que Abel ressurgiu nesta época. Ele responde que chegou a hora de executar o castigo divino sobre a humanidade, que constantemente desafiam a ordem dos deuses, praticando todo tipo de maldade. E assim que a terra se livrar do mal, esta ficará nas mãos dos deuses. Em silêncio, Atena se mostra preocupada, e Abel questiona: "Por que teme as minhas palavras?" Na sequência chegam os Cavaleiros de Bronze. Ceia vem na frente, saltando feito uma criança. Ao reparar que há pessoas estranhas, eles se assustam. Ceia pergunta quem são eles. Nesse momento, um dos servos de Abel se levanta e exclama: "Já está na hora de vocês saberem. A partir de hoje, seremos os únicos a proteger a deusa Atena sobre as ordens do senhor Abel." E assim, de repente, os serviços dos Cavaleiros de Bronze são dispensados. Em momento nenhum vemos Atena e Abel discutir esta pauta. Atena permanece calada, aceitando tudo. Ao que parece, todas as decisões partem apenas de Abel. Apesar de serem ambos deuses, isto não parece um relacionamento equilibrado, e sim muito unilateral. Uma das partes não tem poder de decisão alguma, apesar de assumir um alto posto. Os servos de Abel se apresentam. São eles Atlas, de Carina, Jaô, de Lince, e por último, Berengue, de Coma Berenice. Logo após se apresentarem, Berengue guia o olhar dos Cavaleiros de Bronze para um canto escuro do cenário, onde se encontram os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Bronze ficam em choque ao ver os dourados que morreram na Batalha das 12 Casas. Berengue explica que eles ressuscitaram pela graça e grande poder do Senhor Abel, o que não faz muito sentido, pois ninguém além de Hades, que é o deus dos mortos, deveria ser capaz de fazer tal coisa. Percebe-se também que os Cavaleiros de Ouro, apesar de ser da mais alta patente dos Cavaleiros de Atena, permanecem excluídos nas sombras, como se não fossem muito relevantes. Aparentemente há uma espécie de preconceito que separa os Cavaleiros de Atena dos Guerreiros de Abel. Abel encara Ceia, enquanto Ceia o encara de volta e se pergunta quem é este Abel. Abel, reforçando a ideia de que a terra logo será destruída, convida Atena ao seu templo e ela aceita ir com ele. Enquanto caminham, os Cavaleiros de Bronze se aproximam e os servos de Abel, juntamente com os dourados, entram no caminho. Camus reafirma o que anteriormente por Atlas foi dito sobre a dispensa do dever dos Cavaleiros de Bronze em proteger Atena, tarefa cuja qual foi passada aos servos de Abel e os Cavaleiros de Ouro. Ceia fica agitado e não aceita isso. Atena também fala para Ceia que não há mais necessidade de proteção, pois a partir de agora ela viverá com seu irmão Abel. Ceia não pode acreditar no que está acontecendo. Afrodite pede a ele que se acalme, do contrário, se insistir em recusar a decisão dos deuses, seriam considerados rebeldes. Mesmo assim, Ceia avança e é atacada por Atlas, numa sequência de 2 golpes.
Ao ver Ceia ser golpeado, os outros cavaleiros de bronze avançam. Em voz alta, Atena pede que parem de lutar e que não pode permitir que eles interfiram nos planos dos deuses. Após isso, Atlas continua a atacar Ceia, e Atena friamente observa em silêncio seu fiel cavaleiro Ceia ser humilhado em público por Atlas, que com o pé pisa com força na sua cabeça. Ceia, em estado de choque, fica sem reação ao ver que sua deusa o abandonou. Tamanha humilhação e descaso é interrompido por Abel, que não deseja estragar o encontro com sua irmã com desnecessário derramamento de sangue. Enquanto Ceia permanece no chão, desacreditado, assim como seus companheiros, Atena parte com Abel, sem sequer olhar para trás. Diferente dos outros filmes, neste aqui, Atena está muito distante dos cavaleiros, desde o início. Nunca em Saint Seiya a deusa esteve tão desconectada dos seus cavaleiros. Depois disso, temos uma cena bem interessante, onde os 4 cavaleiros de bronze estão reunidos e discutem sobre o que aconteceu mais cedo. Cada um com o seu jeito. Shun e Shiryu refletem sobre a aparição de Abel. Yoga se conforma de que foram descartados pela deusa. Afinal, Atena é uma divindade de uma realidade totalmente diferente da deles. Seiya simplesmente não pode aceitar e se ira contra Yoga. De todos, Seiya é o que está mais abalado e confuso, e com razão. Todos eles literalmente deram sangue em batalhas mortais pelo bem de Atena, a fim de proteger a terra e as pessoas da morte certa pelas mãos dos deuses. Lutaram por ela, mataram por ela, ficaram mais fortes por ela. A vida deles gira em torno disso. Eles são como uma família. Ser abandonado desse jeito é uma traição cruel, dolorosa demais para suportar. E Seiya, por ter se apegado mais a Saori do que os outros, acabou sendo muito fragilizado com tudo isso. Está sentindo na pele a dor com maior intensidade, a tristeza, a decepção, a infidelidade. Todos estão muito chateados e confusos. Seiya chora. Em seu coração há um turbilhão de emoções, arrasando com tudo. Seiya foge e fica um tempo sozinho. Ele senta e chora, enquanto todo o peso das emoções caem sobre si. Atena e Abel aproveitam a companhia um do outro. Às vezes tem uma leve impressão de que a relação entre eles beira o romance, o que seria estranho porque eles são irmãos. Shiryu volta aos 5 picos antigos para se encontrar com seu mestre. Eles conversam sobre o que aconteceu. O mestre ancião conta a história do passado de Abel, sobre quando a terra era compartilhada por todos os deuses. Naquela ocasião, Abel tramou tomar a terra para si, mas foi detido pelos outros deuses. Mas por que os deuses permitiram que ele revivesse nesta era atual? Será mesmo a vontade dos deuses? E o mais estranho, por que Atena está sendo tão passiva diante desta situação? Ela que sempre encarou os deuses com coragem, por que está agindo tão indiferente agora? Abel está tocando sua harpa quando Atena aparece. Os servos de Abel se retiram, deixando os deuses a sós. Atena senta e contempla a música tocada por Abel. Porém, desta vez, Atena carrega consigo o báculo dourado. Dado o momento, a expressão no rosto de Atena muda. Ela ergue o báculo dourado, e ao tentar executar algum tipo de ataque, ela é impedida por Abel, que percebe a intenção do seu ataque. Abel pergunta por que fez isso. Atena responde que ama a terra e que é seu dever protegê-la. Abel não entende por que Atena decide ficar contra ele para defender os humanos. Com lágrimas em seus olhos, Abel ataca Atena, que parada, de forma alguma tenta se defender. Isto é algo que decepciona muito com Atena. Ela de fato é corajosa, nunca foge das adversidades que aparecem em seu caminho. Porém, no quesito batalha, ela deixa a desejar. Não sabe se defender, o que a torna 100% dependente dos cavaleiros para lutar por ela. Após o ataque de Abel, Atena cai. Os cavaleiros de bronze sentem o cosmo de Atena se despedindo deles. Camus e Shura se levantam contra Abel, o questionando e ameaçando. Em resposta, Abel exclama: "Vocês nunca entenderiam os meus sentimentos neste momento." Uma coisa é certa, ele não tinha a intenção de machucá-la. Tanto que foi Atena quem atacou primeiro.
Não que ela esteja errada. O que acontece é que eles são o oposto um do outro. Enquanto Abel quer destruir a terra e matar todos os humanos que ele despreza, Atena ama a terra, valoriza a vida e considera os humanos importantes, talvez até mais que os deuses. Os guerreiros de Abel advertem Camus e Shura para que não se intrometam e que, se derem mais um passo, serão executados como traidores de um deus. Camus e Shura não dão ouvidos a eles e partem para cima dos guerreiros de Abel, numa luta que foi tão rápida que nem sequer teve graça. O que esse filme faz com os Cavaleiros de Ouro chega a ser lamentável. Eles trazem os dourados de volta sem uma explicação plausível e os descartam como se não fossem nada. Ambos os Cavaleiros de Ouro, de Capricórnio e Aquário, foram mortos em um único golpe pelos guerreiros de Abel. Suas armaduras de ouro, que são as mais resistentes entre as armaduras dos guerreiros de Atena, ficaram em pedaços neste único golpe. Enquanto isso, Abel lamenta a trágica morte de sua querida irmã, que ele mesmo matou. Numa próxima cena, vemos Ceia trajando sua armadura de Pégaso, em busca do templo de Abel. Para variar, desta vez ele aparece sozinho e acaba se encontrando com um dos guerreiros de Abel, Atlas. Em outro lugar, Shun, Shiryu e Yoga se encontram. Eles conversam sobre o que podem fazer para salvar sua deusa Atena. Após isto, eles decidem então se separar e seguem em frente, rumo ao Templo da Coroa do Sol, onde encontra-se o deus Abel. De volta ao Ceia, ele está abalado com as palavras de Atlas, que diz que Atena morreu e não há nada que ele possa fazer a respeito. Ceia não consegue se concentrar na batalha e recebe vários golpes de Atlas. Seu cosmo está fraco e seus meteoros não surtem efeito. Fisicamente, Ceia está lá, mas sua mente está longe do campo de batalha. Caído no chão, depois de tentar se levantar algumas vezes, ele parece se render. Aqui, vemos o quanto Ceia é emocionalmente dependente de Atena. Em outro lugar, vemos Shiryu. Em seu caminho aparece um velho conhecido, Máscara da Morte de Câncer, que já começa aplicando golpes de caráter duvidoso, derrubando pedras sobre Shiryu e, na sequência, jogando água em seus olhos. Geralmente os cavaleiros se apresentam antes de lutar, justamente porque são cavaleiros e não ninjas. Eles têm toda uma questão de honra. Quando um cavaleiro age desta forma, como fez Máscara da Morte, é como se ele não confiasse na própria força e tivesse que apelar para golpes baixos para vencer. E isto é completamente desnecessário, afinal, ele é um cavaleiro de ouro, da mais alta patente entre os cavaleiros de Atena. É uma pena que o filme, ao trazê-lo de volta, rebaixe o seu caráter a esse ponto. Há também uma cena muito lamentável onde Máscara da Morte diz: "Não conseguirão nada enfrentando nosso senhor Abel." Não faz sentido Máscara da Morte se vender ao deus Abel. Eu entendo porque ele obedecia ao grande mestre, afinal, depois de Atena, o grande mestre é a maior autoridade no santuário. E mesmo que Saori fosse reconhecida como Atena por seu cosmo, Máscara da Morte considerou o grande mestre mais apto para o cargo de defensor da terra, pois, como o próprio Câncer afirma, a força é a justiça absoluta, e o grande mestre é poderosíssimo, enquanto Saori, apesar de ser Atena, não tem punho firme e não é capaz de sequer se defender sozinha. Como poderia então proteger a terra contra o ataque dos deuses? Mais uma coisa, vemos também que Máscara da Morte diz que só perdeu na Batalha das 12 Casas porque sua armadura se desprendeu de seu corpo. Mas agora sua armadura está protegida pelo cosmo do deus Abel. Mas como isso é possível, se a armadura são dos cavaleiros de Atena? Usando o golpe Ondas do Inferno, Máscara da Morte leva Shiryu ao Yomotsu Hirasaka, onde é possível ver as almas caindo no abismo da morte. Lá também é possível ver Atena entre as almas, caminhando em direção ao mundo dos mortos, sendo guiada pelo cosmo de Abel, que tem a intenção de levar a alma de Atena direto para os Campos Elíseos. Ao ver Atena no Yomotsu Hirasaka, Shiryu se enche de esperança, pois se Atena não está morta, ainda há esperança de salvá-la. Shiryu eleva o seu cosmo e, desferindo o golpe Cólera do Dragão, consegue derrotar o Cavaleiro de Câncer. Ao derrotá-lo, ele sai daquele lugar e volta para a Terra.
Ao se virar de costas, ele é covardemente atacado em silêncio por Berengue. Shiryu cai no chão derrotado. Para variar, desta vez ele não está todo ensanguentado e nem teve que tirar sua armadura para lutar. Porém, com o choque do golpe, sua armadura se quebra e Shiryu cai no chão, de costas, como sempre. Vemos agora um pouco do Shun, que ao caminhar por um jardim se encontra com Afrodite de peixes. Ele começa atacando com as rosas vermelhas. Shun se defende e antes de continuar, Afrodite deixa claro que o motivo de estar lutando contra Shun é pessoal, devido à derrota que teve antes, durante a Batalha das 12 Casas. Mais uma vez, o filme rebaixa o caráter de outro Cavaleiro de Ouro. Afrodite, assim como Máscara da Morte, obedecia ordens do Grande Mestre pelo mesmo motivo. Não é como se ele fosse um rebelde, mas aqui, lutando a favor de Abel, faz parecer com que ele não gosta de Athena e que só pensa em si mesmo. Totalmente desnecessário. Continua a luta entre eles. Shun ataca com um golpe Tempestade Nebulosa, porém esta não surte muito efeito, e ele é facilmente atingido no peito com uma rosa branca. A rosa branca, assim que sai da mão do Cavaleiro de Peixes, perfura o coração do alvo e absorve todo o seu sangue, tingindo-se de vermelha. Visto que Shun demora a cair morto, Afrodite entende que o subestimou e atira mais rosas, que são neutralizadas pelas penas de Ikki de Fênix, que como sempre só estava esperando a sua hora de aparecer. Eu só me pergunto como ele fica sabendo do que está acontecendo. Tipo, quem são os inimigos ou onde eles estão? Quem conta essas coisas para ele? O Fênix dá uma lição de moral em Afrodite e lhe aborrece, mostrando uma ilusão causada pelo golpe Fantasma de Fênix. E por fim, Ikki derrota Afrodite com o golpe Ave Fênix e ainda faz com que uma de suas rosas brancas se volte contra ele, o perfurando no peito, absorvendo seu sangue. Não demora muito para que Afrodite caia morto no chão. O interessante é que, anteriormente, Shun foi atingido pelo mesmo golpe de rosa branca, porém, ao se aproximar dele, Ikki apenas retira a rosa e nada mais acontece com o Cavaleiro de Andrômeda. Ao fim da batalha, Ikki pega seu irmão e sai. Mais uma vez, um dos guerreiros de Abel, desta vez Atlas, ataca covardemente os Cavaleiros de Atena pelas costas. De volta ao Seiya, já está de noite e ele ainda permanece no chão. Saga de Gêmeos aparece. Percebendo que Seiya, sem esperanças, perdeu totalmente a vontade de lutar, ele dá um sermão em Seiya. Saga também revela que Athena, percebendo o imenso poder de Abel, decidiu por amor poupar os cavaleiros, tentando derrotar Abel sozinha. Seiya então percebe que nunca foram traídos ou abandonados por sua deusa, e que entenderam errado os sentimentos de Athena, que se sacrificou por todos eles. Ele então se levanta para vingar a morte dela, e ameaça Saga dizendo que se ele tentar impedi-lo, terá que derrotá-lo também. Saga, parado, em silêncio permanece, mas mesmo assim Seiya o ataca, com um ataque tão fraco que é tranquilamente parado sem sequer usar as mãos. Seiya é atacado e cai no chão. Saga continua com o sermão, dizendo que tão pouca cosmo-energia jamais lhe fará dano algum. Isso porque Seiya já desistiu da ideia de vencer. Percebe-se isso na fala de Seiya, que diz que pelo menos vai atingir um golpe em Abel, para que este crime não saia impune. E isto é o mesmo que não ter intenção de vencer. É como se já tivesse sido derrotado, mesmo antes de lutar. E o cosmo de um perdedor assim não terá poder algum. Saga elogia Shiryu, Yoga, Shun e Ikki pela coragem de se esforçar em salvar Athena. Saga explica que a alma de Athena está sendo guiada para o mundo dos mortos pelo cosmo de Abel. Derrotar Abel é o único jeito de livrá-la disso. Yoga finalmente chega no templo da Coroa do Sol. Em seu caminho, não encontrou sequer um inimigo. Isso porque eles queriam que Yoga chegasse logo para atender um pedido de Abel, para criar um esquife de gelo para Athena, a fim de conservar seu corpo bela e gloriosa para todo sempre. Yoga considera isso um insulto e devolve no mesmo nível, dizendo que fará sim o esquife de gelo, mas que será para Abel. Ao ouvir isso, Berengue se sente ofendido e pede permissão a Abel para acabar com Yoga. Com permissão concedida, ele desce ao encontro de Yoga, enquanto Abel e Atlas entram de volta no templo da Coroa do Sol. Yoga ataca com um pó de diamante e na sequência com um trovão aurora, mas não surte efeito nenhum.
Berengue ataca Yoga com fios finos como fios de cabelo, porém super resistentes. Em volta de Yoga, os fios o apertam. Das pontas dos dedos de Berengue até Yoga vai um ataque de fogo que explode sobre Yoga e o derruba no chão. Caído, olhando a Cruz do Norte, que foi um presente de sua falecida mãe, ele se lembra dos ensinamentos dela sobre a importância do amor, respeito, valorizar a amizade e todas as coisas deste mundo. No último esforço, Yoga se levanta, eleva seu cosmo e aposta tudo num último golpe, que desta vez surte efeito. Seu inimigo é completamente congelado e feito em pedaços, porém Yoga, exausto, cai, impossibilitado de continuar. Seiya finalmente volta a reagir. Enfrentando Saga num duelo, ele sai vitorioso, elevando seu cosmo ao máximo. Saga lhe dá um último conselho sobre o sétimo sentido, que só pode ser atingido por alguém que tenha coragem e esperança para concluir qualquer batalha. Seiya percebe então que desde o começo, Saga fez tudo aquilo para ajudá-lo, que estava tendo sérios conflitos internos, que o impossibilitavam de exibir seu verdadeiro potencial. Uma vez que este bloqueio foi liberado, Seiya pode se juntar a seus amigos e ser útil em batalha, salvando Athena. No último pedido, Saga pede que Seiya cuide de Athena e o manda ir embora. Antes que o faça, aparece Jaô em seu caminho. Saga se levanta para enfrentá-lo enquanto Seiya segue em frente. Ambos acendem seus cosmos e atacam com golpes poderosos. Da explosão do choque de seus golpes, Saga sai na vantagem, levando Jaô consigo num ataque mortífero, onde ambos são massacrados. De todos os Cavaleiros de Ouro, Saga foi o único que teve uma participação decente. Os outros foram humilhados ou rebaixados. Realmente uma pena. Yoga se rasteja até o templo de Abel. Ele claramente está fora de combate devido aos ferimentos da luta anterior, mas é guiado a seguir em frente pela força da coragem. Yoga é recebido com violência por Atlas, que desfere vários golpes. Antes de aplicar o golpe final, Shun aparece com Ikki e detém o golpe de Atlas com a corrente. Shiryu também aparece. Na sequência, Shun é atacado. Ikki cai com ele. Shiryu eleva seu cosmo e parte ao ataque, porém, este não surte efeito. Atlas ataca com a coroa de fogo e derruba Shiryu. Estão agora os 4 cavaleiros no chão. Nesta hora chega Seiya, o único que ainda está de pé, mas não por muito tempo. Após atacar com seu meteoro de Pégaso, ele recebe o golpe da coroa de fogo de Atlas e também cai no chão. Agora, não há mais quem possa salvar Athena. Abel fala que Athena está se aproximando do mundo dos mortos. A Terra começa a entrar em colapso. Seiya ainda não se deu por vencido, apesar das circunstâncias. Ele se lembra das sábias e valiosas palavras de Saga sobre a esperança e o sétimo sentido. Não importa que os corpos estejam arrasados, o cosmo é indestrutível. Seiya eleva e queima o cosmo, que brilha como ouro. Neste momento, aparece a armadura de ouro de Sagitário. Diferente dos outros filmes, aqui, Yoga e Shiryu, que também se levantam após Seiya, vendo que ele ainda tem espírito de luta, compartilham da mesma fé e aparecem as armaduras de ouro de Aquário e Libra para eles. Num ataque conjunto, Seiya, Yoga e Shiryu batem de frente com Atlas, que desta vez é derrotado sem grande dificuldade. Logo em frente, eles encontram Abel, que desfere um golpe antes que eles se aproximem muito. Shiryu e Yoga caem fora de combate. Seiya dispara seu golpe Meteoro de Pégaso, porém, ao atingir o corpo de Abel, seus meteoros são projetados de volta para ele. Seiya volta a repetir esta sequência de golpes, e a mesma coisa volta a acontecer. Ele insiste, porém nada muda. Seiya cai e permanece no chão, refletindo sobre os deuses e a terra. Ele eleva mais uma vez o seu cosmo com o pensamento em Athena e consegue quebrar o cosmo de Abel, que estava guiando Athena aos Campos Elíseos. Athena desperta daquela espécie de transe em que se encontrava. Ela levanta e caminha em direção aos cavaleiros. Abel está perplexo ao ver tal coisa. Athena se desculpa por sua fraqueza, que fez os cavaleiros sofrerem e passar por tudo isso. Athena conta que aprendeu uma grande lição, que se confiarmos uns nos outros e não desistirmos de nada, não haverá inimigo que não possamos enfrentar.
Abel se aproxima de Atena com poder nas mãos. Ceia mira a flecha dourada em sua direção. Abel crê fielmente que não pode ser tocado por um humano. Enquanto isso, a terra está caindo em pedaços em vários lugares diferentes. Abel prepara seu golpe e Ceia dispara a flecha dourada que perfura o peito de Abel. Neste golpe, Abel, abismado, se afasta e o templo da coroa do sol se desfaz em ruínas sobre as quais Abel é enterrado. E assim, Abel é finalmente derrotado. O filme termina com um discurso muito bonito de Atena, falando sobre o amor e a confiança. E mais uma vez, os bravos guerreiros de Atena conseguiram defender a terra e os humanos das mãos dos deuses. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!